Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula maravilhosa sobre antropologia bíblica. E espero que você sinta-se agraciado em aprender conosco, aqui juntamente com o professor, pastor, esse que vos fala, o Everton Gleison Mendes Costa, pastor evangélico da Assembleia de Deus, Ministério da Pioneira, aqui no estado do Amapá, diretamente para o teu lar, para a tua casa, esta aula maravilhosa sobre antropologia bíblica. E hoje nós estamos aqui para a terceira aula sobre esse tema tão importante para o conhecimento teológico, conhecimento científico, conhecimento epistemológico sobre a essência humana, sobre quem é o ser humano. Que você possa, então, estar conosco nestes momentos para aprender sobre o conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos então. A nossa aula se trata então sobre antropologia bíblica, mas como nós já estudamos na nossa primeira aula, na nossa segunda aula, vimos um pouquinho sobre esse tratado, esse conhecimento na visão científica, na visão filosófica, o que é o homem, como a ciência pensa sobre o homem, o que a antropologia secular fala sobre o homem. E também passamos um pouquinho sobre esse conhecimento dentro de uma hermenêutica histórica sobre a relevância do entendimento sobre o homem. Esse é o conhecimento, esse é o entendimento, esta é a nossa aula de hoje. Por que é importante para você aprender isso? Para você ter bases bíblicas e também argumentações científico-filosóficas, não para debater, mas para ter uma amplitude de conhecimento maior sobre esse tema. Você cristão, você evangélico pentecostal que está me ouvindo, é mister que você conheça um pouquinho sobre a doutrina que nós da Assembleia de Deus defendemos. A utilidade do conhecimento para você acadêmico, para você aluno, torna-se importante para poder ter firmeza na fé que você crê, firmeza na fé que você defende. Amém? Então, vamos iniciar a nossa aula. Não se esqueça de compartilhar este vídeo, deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe todas as nossas aulas e vamos comigo aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Muito bem, na nossa revisão da nossa aula anterior, ainda continuando sobre a introdução, falamos sobre o problema antropológico. O problema antropológico que tem dois aspectos, e no segundo aspecto do problema antropológico, nós falamos sobre 4 conceitos, ou sobre 4 pontos desse aspecto do problema antropológico. Nós falamos do conceito da natureza humana, esse conceito baseado na ciência e na filosofia. Falamos sobre a origem do homem, as vertentes principais que tentam discernir o que seja o homem, a visão da criação e a visão da evolução. Esses são os pontos que falamos no aspecto do problema antropológico. Continuando também, na nossa aula anterior, nós introduzimos o capítulo 2 da nossa aula, que fala sobre o homem e o pensamento filosófico. E também destacamos aqui 4 concepções filosóficas, ou 4 escolas de interpretação sobre o homem. Falamos sobre a visão do humanismo e focamos sobre o humanismo, o pensamento pré-socrático, o pensamento dos sofistas. Falamos sobre a filosofia clássica, Sócrates, Platão e Aristóteles, e
os pensamentos dos epicureus e dos estoicos sobre a concepção do homem. Também, no capítulo 2, falamos sobre o renascimento, uma breve história sobre o renascimento, o que foi o espírito renascentista e também sobre os seus expositores, os principais expositores do renascimento. Na parte C, falamos sobre o humanismo moderno e nesse humanismo moderno concluímos a nossa aula passada dando um passeio no marxismo, no existencialismo e no humanismo e o ateísmo. Essa foi então a nossa segunda aula. E o que nós então estaremos aprendendo na nossa terceira aula? Nós vamos estar falando da antropologia do pensamento cristão até a antropologia bíblica e dogmática, passando um pouquinho sobre as escolas hermenêuticas de interpretação dentro dos eruditos e pensadores da Idade Média, até chegar na antropologia bíblica, na antropologia que hoje nós defendemos, o qual foi moldada, lapidada no período da Reforma Protestante e que de lá saíram os grandes ícones do pensamento cristão, como Martinho Lutero, como João Calvino, como Jacob e Arminius, o qual seguem aí linha de interpretações bíblicas, teológicas, o qual as grandes escolas reformadas e as escolas pentecostais e renovadas têm adotado nos últimos tempos. Amém? Então, vamos prosseguir na nossa aula de hoje. Mais uma vez, esta disciplina Antropologia Bíblica. Antropologia Bíblica que você está aprendendo, estudando sobre o homem, aqui com o pastor o Everton Gleison Mendes Costa. Não se esqueça de se inscrever na Escola Teológica, no Seminário Teológico da Assembleia de Deus, a pioneira. Você que é de Macapá, você que é de Santana, que mora no estado do Amapá, venha aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus, venha se matricular e ser um dos nossos acadêmicos para aprender um pouquinho sobre a palavra do Senhor, deixando claro que o nosso curso é um curso livre. Nós temos o curso bacharel livre e nós temos o curso médio de teologia, o qual é importante para uma carreira ministerial que você possa seguir e também para o teu conhecimento profundo sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? No terceiro capítulo da nossa aula, nós vamos estar abordando o homem segundo o pensamento cristão. E aí nós vamos entrar no período patrístico. Falar do período patrístico, nós vamos estar falando do período escolástico e nós vamos estar falando também no período da Reforma e vamos estar falando do período da teologia contemporânea. Esse é o nosso conteúdo para esta aula de hoje e vamos estar entrando no capítulo 4, o homem segundo as Escrituras, abordando a primeira parte, os conceitos no Antigo Testamento. Amém? Este é o conteúdo, então, da nossa aula de hoje. Vamos dar prosseguimento, então, à nossa aula. Um homem segundo o pensamento cristão. Iniciando o terceiro capítulo, através do século, tem sido uma das forças vitais na história do pensamento humano. Isto é diretamente a civilização ocidental nos aspectos das suas múltiplas manifestações. O cristianismo, quando surge, é um bom de conhecimento que afeta todas as estruturas existencialistas, filosóficas no mundo inteiro. Apesar do cristianismo beber nas fontes judaicas, tornou-se um fenômeno ocidental, o qual ele abraçou o pensamento grego, quer na ontologia, quer na ética, quer na antropologia. Na ontologia, buscando o conhecimento do ser, o conhecimento do ente. Na ética, o proceder do homem em meio à sociedade e com relação à política. Na antropologia, o homem segundo o seu meio, o homem segundo os valores históricos. Para se certos dogmas, doutrinas, então fez-se necessário que o cristianismo
buscasse argumentos e explicações em fontes externas à Bíblia, como a filosofia. Platão, nesse tempo, ele influencia então o neoplatonismo de Agostinho. Nós estamos aqui falando sobre o homem segundo o pensamento cristão. Agostinho, que foi um monge, Agostinho, que foi um grande pesquisador da palavra do Senhor. Ele bebeu então na fonte da filosofia para poder externalizar melhor o que ele ensinava, para poder mostrar por argumentos concretos a questão da nossa fé. Amém? Tomás de Aquino, ele foi influenciado pelo pensamento aristotélico. Agostinho teve a influência de Platão, e Aristóteles foi o grande influenciador do trabalho de São Tomás de Aquino. Tanto na teologia católica quanto na protestante, hoje nós temos Tomás de Aquino como um grande ícone, um paradigma da teologia contemporânea. E como foi esse pensamento cristão no período da patrística? A patrística, que foi então um grande leque de conhecimento, que foi do século II até o século VII depois de Cristo, aproximadamente. Esse é o período da patrística. Qual é a importância do período patrístico para o pensamento cristão? Primeira coisa, a patrística, ela representa um importante momento de transição na história do pensamento cristão. A filosofia veio auxiliar o processo hermenêutico das Sagradas Escrituras. Portanto, a importância da patrística no momento histórico da antropologia bíblica é uma importância doutrinária e não propriamente filosófica. Por quê? Porque os pensadores da patrística eram os pais da igreja que aprenderam o conhecimento bíblico apresentado pela apostólica. Contudo, agora, eles querem sistematizar este conhecimento. Então, para alguns, tornou-se necessário beber nas fontes filosóficas para poder dar noção a conceitos bíblicos, mas de uma maneira mais racional, para que o homem comum viesse a entender as Sagradas Escrituras. Nós sabemos que até certo tempo não se aceitava certos ensinamentos filosóficos por entender que eram filosofias vãs. Prefiro ficar somente com a Bíblia. Acontece que somente o entendimento bíblico, a leitura bíblica, a leitura singular não era suficiente para fazer com que o intelectual que não cresce em Deus pudesse entender as Escrituras Sagradas. Então foi necessário haver um diálogo com as ciências seculares, com a filosofia, para que a teologia tivesse umas argumentações mais sólidas sobre o que ela ensina. Então, os pais da igreja, nós tivemos 3 escolas dos pais da igreja. Nós tivemos os pais gregos, nós tivemos os pais latinos, nós tivemos os pais orientais. Cada um, no seu tempo, na sua geografia, defendendo algum tipo de conhecimento. Os pais gregos, nesse período, dedicavam-se mais às questões teológicas e especulativas. Por quê? Porque eles tinham esse diálogo com a filosofia. Os pais latinos, eles dedicavam-se mais a questões da moral, da disciplina e da antropologia em si. E na escola oriental, os pais orientais, eles dedicavam-se às questões doutrinárias cristológicas. Foi nesse período que houve grandes divergências sobre a visão da doutrina do cristianismo, né? A doutrina sobre Cristo, a doutrina cristocêntrica, esse pensamento. Enquanto isso, na escola de Antioquia, a discussão basilar era sobre a moralidade, sobre a questão da disciplina e a visão sobre o homem. Então você pode ver aí, nas 3 escolas, grandes de pesquisas teológicas. Qual a importância também da teoria ética? A teoria ética, ela tem
então dois pensamentos. Um pensamento que é baseado na Grécia, no pensamento filosófico grego, e a teoria ética baseado também nos estudos do povo hebreu. Na teoria ética grega, a visão é que o mal ele é ligado à ignorância. Ele se origina pela ignorância do homem, pela falta de harmonia, pelo afastamento da média áurea. Esse era o conceito do tripé clássico, Sócrates, Platão, Aristóteles. Mas quando nós voltamos para o pensamento hebreu, o que o pensamento hebreu fala sobre a ética? Ele fala que o mal, na verdade, ele é um pecado. O pecado, na visão hebreia, na visão bíblica, é a rebelião da vontade do homem contra a vontade de Deus. Existe uma grande diferença. Enquanto nos valores éticos, a ignorância do homem, né, é ela que provoca o mal. Na visão bíblica, na verdade, o mal é provocado porque o homem se rebelou contra Deus. E isso acarretou na existência do pecado. O pecado é o resultado, então, da rebelião do homem contra Deus. Para Pelágio, Pelágio que foi também um grande homem, teólogo desse tempo, que teve também algumas interpretações consideradas até heréticas nesse período, ele entendia que a natureza humana era essencialmente boa e potencialmente perfeita. É interessante ressaltar que o pensamento de Pelágio é baseado na sua vida, é baseado no que ele viveu nos monastérios, sendo homem piedoso e entendendo então pelo tudo que ele vivenciou, entendendo ele então numa teologia, né, social, que o homem poderia ser uma pessoa boa e poderia ser essencialmente perfeito. No entanto, em partida, nós vemos o pensamento de Agostinho. Para Agostinho, a natureza humana é de total depravação moral. Mas podemos também entender que Agostinho ele vai viver o seu momento histórico. O momento de Agostinho era o momento que ele via muita perversidade na sociedade. Ele via uma degradação moral tamanha, prostituição, roubalheira, corrupção. Então, analisando o seu meio, ele começa a interpretar a palavra do Senhor, entendendo que, na verdade, a natureza humana não tem nada de bom, não tem nada de perfeito. O homem vive numa total depravação moral, afastado de Deus. Amém? E voltando mais uma vez aqui para esse conhecimento, esse conceito, vamos apontar mais um pouquinho aqui à frente. Falamos de Pelágio, falamos de Agostinho, nós estamos aqui no período da patrística, no período dos pais da igreja. A concepção hebraica de natureza humana, na patrística, era uma concepção concreta, era uma concepção sintética, era uma concepção religiosa. Né? A concepção grega da natureza humana já era uma concepção abstrata, analítica, filosófica. Então, a visão hebreia era uma visão mais concreta, sintética, religiosa. A visão grega com relação à natureza humana, ela é uma visão mais abstrata, analítica e filosófica sobre o que seja a natureza humana. Aí vem a metafísica dualística. Essa metafísica dualística, que no pensamento grego existe um contraste muito grande entre o espírito e entre a matéria. No pensamento do judaico, né, existe uma visão, uma metafísica teísta. Porque o contraste aí não é entre espírito e matéria, o contraste é entre Deus, que é um ser perfeito, criador, e o homem, que é a criatura, né, que não é perfeita, que é uma criatura temporal, né, que não é eterna, porém é um ser efêmero. Essa é a visão judaica sobre o contraste, sobre esta metafísica. Deus de um lado, o homem do outro. E na grega, o espírito e a matéria. Algo que é material e algo que é imaterial.
Amém? Quem foram os representantes da patrística? Temos vários pais da igreja, mas eu ressalto aqui Justino o Mártir, que viveu entre 110 a 165 depois de Cristo. Nós temos Irineu de Lyon, cerca de 130 a 200 depois de Cristo. Nós temos Clemente de Alexandria, que viveu entre os anos 150 a 215 depois de Cristo. Nós temos também Orígenes, que viveu entre 135 a 254 depois de Cristo. E nós Tertuliano, que viveu entre 160 a 220 depois de Cristo. Nós tivemos outros pais da igreja, mas eu estou aqui colocando para vocês alguns. Amém? A nossa aula também é um panorama não muito aprofundado, porque você, aluno, vai estudar comigo muito mais profundo esta disciplina do conhecimento da antropologia bíblica na sala de aula. Mas aqui é para você já estudando na sua casa, analisando o material que nós estamos recomendando e não deixando de fazer suas anotações, deixando a sua resposta aí nos comentários, a sua pergunta, na verdade, porque nós vamos estar respondendo futuramente, né? Saindo do período da escolástica, nós entramos no segundo período do pensamento cristão, que é o período escolástico. Na verdade, saindo do período patrístico, nós entramos na escolástica. O período da escolástica vai entre o século IX até o século XVI depois de Cristo. Esse é o período, basicamente, então, do escolasticismo. Qual é a importância do escolasticismo na antropologia cristã, no pensamento cristão? Primeiro, que o escolasticismo ele é mais importante do que a patrística para a filosofia. Porque o escolasticismo ele vai ser utilizado do dogmatismo, das doutrinas bíblicas, mas ele vai usar o uso da lógica e da razão. Ele não vai ficar tão somente com o que está na palavra. Ele vai além. Ele vai tentar dialogar com a filosofia, com o racionalismo filosófico, né, para poder dar base mais profunda, mais sólida sobre as doutrinas bíblicas. A razão para o escolasticismo, ela não torna-se uma antítese da fé. Na verdade, ela torna-se um complemento da fé. Eu creio em Deus, mas eu vou ter que então elaborar argumentos sólidos, filosóficos, para provar da minha fé em Deus e da existência em Deus. Então, esta é a maneira de se racionalizar. A fé, enquanto na sua essência, ela não pode ser racionalizada, porque você crê. Mas quando você parte para o pensamento do homem, a fé racionaliza-se em quê? Em doutrina, numa sistematização da doutrina. Então foi nessa sistematização da doutrina que a fé começou a ser desenvolvida, a ser trabalhada para ser entendida. Amém? Então, baseado naquilo que você crê, surgem as doutrinas bíblicas, a martiologia, antropologia, cristologia, soteriologia, demonologia, angelologia, teontologia, missiologia. A teologia escolástica, ela ganha realmente espaço como uma ciência. O escolasticismo, nesse período, ele aponta que o homem pode conhecer por meio de seus recursos naturais e também verdades reveladas que o homem alcança por meio da fé. Fé e teologia, por meio de símbolos e imagens sensoriais, não dizem meramente o mesmo que a razão e a ciência dizem, mais claramente por argumentos conceituais. Você pode ver uma imagem pintada em um ar fresco, numa capela, numa igreja, mas aquela imagem não te diz profundamente o que diz a letra, o que diz o conhecimento falado, o que diz o conhecimento racionalizado, que te leva a meditar, que te leva a argumentar, que te leva a questionar, que te leva até a tese, antítese, para chegar.
primeiro princípio. Então esse período também foi conhecido como a Idade das Trevas, né? Mas na verdade nós entendemos que foi a Idade das Luzes, porque o homem começa a sistematizar a doutrina bíblica nesse período do escolasticismo. Quem foram os expositores? Eu coloco apenas 3 aqui, como principais expositores nesse período escolástico. Anselmo de Cantuária foi um grande expositor no período escolástico, né, que viveu entre 1033 a 1109 d.C. John dos Scotus, 1265 a 1308. Na verdade, foi John dos Scotus, né, que elaborou, ou que aprofundou a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, né, uma doutrina católica. E nós temos o grande ícone desse período, São Tomás de Aquino, no ano de 1227 a 1274. Qual é, então, o pensamento cristão no período da Reforma Protestante? Qual é a importância da Reforma Protestante para o pensamento cristão? Já falamos do período da patrística, passamos pelo período da escolástica, agora chegamos no período da Reforma Protestante. A Reforma Protestante que foi do século XVI até o século XVII da nossa era. A Reforma Protestante, ela foi um movimento libertário de grande alcance para a história da humanidade. Ela não apresentou um novo elemento quanto à concepção antropológica. Amém? A Reforma Protestante, ela foi um movimento libertador. Amém? Ela não apresentou, então, um novo elemento quanto à concepção antropológica. Por quê? Porque o que aconteceu durante a Reforma Protestante foi a análise daquilo que já tinham sido elaborados, argumentados, né, descobertos no período dos anteriores. O cerne da preocupação no período da Reforma é o ensino das Sagradas Escrituras, principalmente o ensino do Novo Testamento. Amém? A Reforma Protestante, ela se apoia em grandes princípios doutrinários. Quais foram esses princípios, então, que a Reforma Protestante baseou a sua argumentação? O princípio do livre-arbítrio é um deles, uma interpretação individual da Bíblia, em começar a entender que para o homem comum não é preciso haver um mediador entre ele e a palavra. Amém? Porque nesse período ensinava-se que somente os padres, os monges, as autoridades eclesiásticas tinham esse conhecimento profundo da Bíblia Sagrada, que o leigo, a pessoa comum, não poderia. Na Reforma Protestante, não. O homem comum, o indivíduo, baseado no auxílio do Espírito Santo, ele pode interpretar as Sagradas Letras. O segundo princípio importante é o princípio do sacerdócio universal do crente. O homem não precisa mais de um mediador para fazer sua prece, para fazer suas intercessões. Agora ele pode ir no mundo espiritual diante de Deus, segundo a Bíblia Sagrada. E também o terceiro princípio defendido na Reforma foi o princípio da justificação pela fé. Este aqui foi o boom que marcou a vida de Martinho Lutero. Amém? Falando agora sobre os dois ícones desse período da Reforma Protestante, eu quero falar sobre o pensamento antropológico de Lutero e de João Calvino. O que Martinho Lutero desenvolveu, escreveu, defendeu sobre a antropologia bíblica, a antropologia que ele então entendia. Martinho Lutero, que viveu entre 1483 a 1546. Não vou falar aqui sobre a sua biografia, porque nós queremos estar atentos para o que ele nos deixou de ensino. Para Martinho Lutero, o homem, então, ele é a imagem de Deus. As faculdades da alma em memória, intelecto e vontade. Esse é um ponto que Martinho Lutero defende. O segundo, que a natureza humana é aperfeiçoada pela graça. A memória é provida, então, de esperança, e nisto o intelecto
e a vontade humana ela é provida de amor, na visão de Martinho Lutero. A rejeição da ideia da imortalidade da alma em favor de uma ressurreição do corpo. Esse é o pensamento de Martinho Lutero também, o qual ele defendia. O segundo ponto, que o pecado de Adão foi transmitido a seus descendentes. Nós temos aqui então uma questão da hamartiologia, que o pecado original ele foi transmitido por Adão aos demais descendentes. É uma interpretação bíblica da teologia paulina. E a queda, ela corrompeu o homem, que jamais teve livre-arbítrio. Então, na visão de Lutero, o homem nunca teve livre-arbítrio. Mesmo antes de cair, ele entendia que o homem não tinha livre-arbítrio. A queda corrompe o homem. O homem ele pode ser santo e pecador simultaneamente. Aqui então temos um axioma na teologia de Martinho Lutero. Como pode ser santo e pecador? Na verdade, o homem pode ser santo em Cristo, pecador diante de Deus, mas um pecador justificado diante de Deus. Essa era a visão antropológica de Lutero. Qual é o pensamento antropológico de João Calvino? Calvino, que viveu entre 1509 a 1564. Todo o sistema da teologia calvinista é parte da doutrina da soberania de Deus. Amém? Esse é o que nós devemos considerar. O homem veio a cair porque estava nos decretos de Deus. Então, segundo João Calvino, o homem, mesmo sendo criado perfeito, ele estava num caminho inevitável para a sua queda. A qualquer momento, em qualquer época da história, o homem iria cair. Essa é a concepção de João Calvino. A imagem de Deus no homem é a natureza refletida na forma física. Esse é um ponto de Calvino também. O corpo do homem não é mau, mas é falho por causa do pecado, já que há um contrassenso com relação a certas filosofias que entendiam que o corpo do homem é uma prisão da alma. Aqui não, o corpo não é mau. O corpo tornou-se corrompido por causa do pecado. O homem, na visão de Calvino, ele é totalmente depravado, totalmente desprovido da graça de Deus. Então, Adão, ele não era verdadeiramente livre. Ele era responsável por sua escolha. Porém, todavia, no entanto, a sua queda era inevitável. Esse aqui é um resumo da antropologia de João Calvino. E qual é a tendência antropológica da teologia contemporânea? Queremos ressaltar aqui que a teologia hoje, ela se caracteriza pelo pluralismo, né? Porque são vários pensamentos que têm surgido hoje na antropologia e na teologia secular. A mensagem cristã, ela é exigida a se adequar a certos conceitos e valores de uma geração expoente ou de determinada cultura. Nós vemos aí hoje grupos sociais, grupos culturais, civilizações até tentando desconceituar o que a Bíblia ensina, olhando para ela e dizendo que tornou-se um livro arcaico, retrógrado, que ela precisa modificar os conceitos para dar respostas mais aceitáveis para a nova geração. Então vocês podem ver aí, isso aí é o que é a fé sendo então partida em vários pedaços para atender a todo tipo de verdade no mundo secular. Então, para alguns, né, a teologia ela tem que se adequar a certos conceitos e valores de uma geração expoente ou de uma determinada cultura. Na teologia contemporânea, a sua prática está em dois princípios, né, principais: o princípio arquitetônico e o princípio hermenêutico. O princípio arquitetônico da teologia contemporânea, ela baseia-se com relação à revelação e com relação à fé, a Bíblia e a crença. No princípio hermenêutico, é o princípio baseado já na linha da filosofia e do racionalismo. Com isto, vão surgir várias teologias no mundo contemporâneo. Aí você ouve falar da teologia radical da morte de Deus. Não é uma questão do ateísmo. Aqui na teologia radical da morte de Deus,
é com relação à teologia que ela foca o valor sociológico, o amor ao próximo, expresso na morte de Jesus de Nazaré. Jesus morre em prol do próximo, a concepção radical da morte de Deus. Temos também a teologia da esperança que vai surgir nesse período. O princípio arquitetônico aqui da teologia da esperança é a ressurreição de Cristo. O que é? O homem pode ter todas as suas mazelas sociais na história, durante a história, no seu tempo de existência, mas ele pode obter esperança quando Cristo ressuscita dentre os mortos. Então, se Cristo ressuscita dentre os mortos para tornar-se homem perfeito, o homem então que adota a fé em Cristo, ele tem uma esperança de ter um futuro melhor no porvir, um futuro na eternidade. Essa teologia da esperança que quer enfocar. Qual é então dessas situações? Surge duas tendências na teologia contemporânea sobre o antropocentrismo. A primeira tendência, ela busca superar o cristianismo da visão grega da realidade. Porque na visão grega da realidade do passado, o homem preocupava-se com o cosmos, porque o homem fazia parte desse cosmos. Amém? Na visão cristã é diferente, que o homem ele transcende o cosmos. O homem transcende a tudo aquilo que Deus criou. O homem foi criado para ser um regente, um dominador, um administrador. Nós vamos estar falando isso mais à frente. Qual é a segunda tendência desse ensino? É a volta do antropocentrismo radical. O homem é a medida de todas as coisas, em atos, na legislação, na interpretação do universo. Aqui o homem torna-se o cerne de tudo novamente, o centro de tudo. Deus é colocado um pouquinho de lado e colocam-se então o homem no centro de tudo. Então essa é a segunda tendência antropocêntrica na teologia contemporânea. A primeira é tentar afastar um pouquinho a visão grega da realidade com relação ao cosmos e colocar a visão cristã, o homem como aquele que transcende o próprio cosmos. E a segunda tendência, um antropocentrismo mais radical, em que coloca o homem como a medida de todas as coisas. Temos vários teólogos importantes do nosso século, da teologia contemporânea. Nós poderíamos falar de Karl Barth, nós poderíamos falar do próprio Rudolf Bultmann, né, que pôs aqui o conceito da mitização da palavra, que a Bíblia tem muitos mitos que deveriam ser retirados esses mitos para que o homem entendesse o cerne real espiritual da palavra bíblica. Mas nós vamos deixar aqui como exemplo de um teólogo, Paul Tillich. Por que Paul Tillich? Porque Paul Tillich é representante do pensamento antropológico do protestantismo contemporâneo também. Paul Tillich, ele dialogou a teologia e a sociedade. A sua teologia, a teologia de Paul Tillich é uma teologia mais querigmática. É uma teologia dialógica e uma teologia apologética. Para Paul Tillich, a religião está ligada à cultura. A cultura, então, ela manifesta aquilo que é o caráter religioso. Então, para Paul Tillich, olhe numa visão missionária. Você quer entender uma sociedade? Analise a religião, porque a religião ela é o reflexo, né, da sociedade. E a cultura reflete aquilo que é a religião. Então, para Paul Tillich, a essência do homem está na sua própria existência. O homem, para Paul Tillich, não é, em sua existência, o que ele poderia ser na sua essência. O homem, na queda, ele procurou alienar-se de Deus. A concepção, então, da alienação humana é que o homem ele procurou esse caminho. Uma vez procurando esse caminho da alienação, para Paul Tillich, o homem está procurando uma libertação das garras de Deus para viver sua própria história. Porém, ele corrompe-se, ele aliena-se quando ele sai de um caminho da verdade para viver o seu próprio caminho de erro, de desespero, de desesperança e de frustração. Amém? Então, aqui nós passamos do capítulo 2 sobre o homem no pensamento cristão. Passamos então pelo período da escolástica, o período da patrística, o período da reforma
e o período da teologia contemporânea. Vamos entrar então no nosso capítulo 4, que é o homem segundo as Escrituras. Amém? As Escrituras Sagradas, lá em Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 e 27, e no capítulo 2, no versículo 7 ao 23, aborda a criação do homem. Uma criação do homem que é algo sobrenatural, espetacular, maravilhoso, porque mostra que o homem sendo a coroa da criação, o último foco de Deus no ato da criação. Adão, o homem Adão, que em hebraico significa Adão, que traduzido é avermelhado, ele vem da terra, Adamá, que significa barro. Adão então tem a pele de cor de Edom. Edom, que significa vermelho, por causa do Dan. O que é o Dan? O sangue que corre na veia. Então, Dan, sangue. Edom, vermelho. Adamá, barro. E Adão, avermelhado. Entre Deus e o homem existe então uma relação mais profunda, mais significativa. O homem foi criado para viver uma plena situação familiar com seu Criador. O homem foi criado para ver uma íntima comunhão com Deus. É o que nós lemos, o que nós entendemos quando nós vamos para a leitura bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Devido ao nosso tempo, eu não vou estar lendo aqui as referências bíblicas, mas fica para você analisar. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, Gênesis capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 3, aí você vê ali o resumo da criação do homem entre dois paralelos. Os instintos básicos da natureza humana fazem o homem cumprir as suas funções de maneira natural, sem que sejam tidas como fardo. Né? A natureza humana aqui faz com que o homem então seja o que ele é. Os seus instintos podem ser corrompidos, podem ser desvirtuados. E foi isso que Satanás então se aproveitou lá no Éden, quando ele ludibriou Eva, fez Eva cair. Por quê? Porque ele foi diretamente no ponto fraco de Eva, naquilo que ela desejava naturalmente. Então vamos ver um pouquinho quais são essas funções da natureza humana. Nós temos os instintos, as questões naturais e o pecado desses instintos. O instinto humano, o desejo de dominar, você vê registrado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, no Salmo 8, versículo 6 até o 8, né? O desejo de dominar. Qual é o pecado que surge disso? A soberba da vida. O segundo instinto, nós podemos analisar a questão do sexo, né? Do sexo aqui, lá em Gênesis 1, 28 e no capítulo 2, versículo 24. Crescei, multiplicai, dominai sobre a terra, né? Qual é o pecado que surge disto? A depravação sexual, a concupiscência da carne. O terceiro instinto humano, o desejo de se alimentar. Gênesis capítulo 1, versículo 29 e no capítulo 3, versículo 6. Qual é o pecado que surge desse instinto? O excesso, a glutonaria, que é condenada nos instintos poéticos. Amém? E nós vemos também um dos instintos humanos, o desejo estético, né? A aparência. Gênesis capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 6. O homem, quando ele falha com Deus, ele peca, ele tem medo do que ele vê, né? Ele tem vergonha do que ele vê. Estavam nus perante Deus, né? Tiveram uma razão. Meu Deus, eu estou totalmente, né, em desacordo com aquilo que Deus é, com a sua santidade. Então vejam só, o desejo estético, ele traz um pecado, a cobiça dos olhos. Vamos entrar para a questão dos conceitos no Antigo Testamento. Amém? Os conceitos do Antigo Testamento. E aqui nós vamos estar falando sobre a criatura e ser finito. O homem é uma criação de Deus. A sua origem, então, é uma origem especial.
As escrituras, elas negam a ideia de que o homem é um simples produto das forças irracionais. O homem existe através do ato criativo de Deus. O homem não é resultado de uma união somente de neurônios, de células. O homem não surgiu do acaso. O homem é um ato criativo e especial de Deus. O homem, então, como criatura, ele não é eterno, mas ele torna-se um ser finito. A vida humana tem limitações no tempo. Amém? Vamos estar falando mais sobre esse tópico. O homem enquanto pecador. Quando o homem decide agir por conta própria, lá no Éden, ele conhece então a realidade do mal, causada pela sua decisão contrária à vontade de Deus. E aí, além de ele ser uma pessoa moral, ele teve então essa liberdade de escolher. E ele escolheu o lado errado. Com a sua escolha, o pecado entra no mundo através de Adão e contamina toda a raça humana. A tentação cedida o levou então a pecar. O homem, mesmo tendo essa natureza, né, ele tinha a prerrogativa de dominar a própria natureza. Mesmo tendo a natureza humana, ele foi criado para dominar a sua própria natureza, porque ele também tem uma parte espiritual. O homem também era um ser espiritual. Né? O homem, enquanto indivíduo, o conceito da personalidade coletiva. Nós temos aqui dois conceitos. O conceito da personalidade coletiva e o desenvolvimento do individualismo também. Na personalidade coletiva, no pensamento hebraico exílico, prevalecia a noção de personalidade coletiva. Né? Nós podemos ver, então, na teologia do Antigo Testamento, né, que o indivíduo como tal praticamente não existia. Toda a função do homem, toda a função do indivíduo, na verdade, apontava para o lado da coletividade. A pessoa humana, quer na sua relação com o próximo, quer na sua relação com o próprio Deus, ela era concebida de uma maneira de um grupo maior, seja ela na família, no clã ou com a própria nação. Nós podemos ver, aqui vou colocar dois exemplos, a questão da vingança do sangue, a questão do levirato, quando um parente morria, o outro tinha que se casar para dar prosseguimento à descendência. A vingança do sangue, morria um parente, poderia ir lá e vingar o sangue do seu próximo. Então havia essa concepção de coletividade no período do Antigo Testamento, na questão do indivíduo. O desenvolvimento do indivíduo, ele também vai acontecer. Elias é o primeiro grande nome, o profeta Elias, então torna-se o primeiro grande nome dessa a da ênfase, né? Aí ele vai dar ênfase à responsabilidade moral do indivíduo, protestando contra a idolatria. Elias se coloca na linha profética que prega a responsabilidade ética do indivíduo, né? Outros exemplos que vou apontar para o individualismo você vê na teologia de Amós, de Oséias, de Isaías e de Miqueias. Amém? Até aqui nós elaboramos então esta aula para você. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho conosco sobre esse conhecimento da nossa aula. Então nós estivemos falando hoje aqui sobre o homem segundo o pensamento cristão no período patrístico. Falamos um pouquinho sobre o homem no pensamento cristão no período escolásticos. Você pode aprender conosco também o homem no pensamento cristão no período da Reforma Protestante, o homem segundo a teologia contemporânea, qual é a tendência antropocêntrica nas teologias modernas, e encerramos a nossa aula de hoje com o homem segundo as Escrituras,
e falando um pouquinho sobre os conceitos do Antigo Testamento: criatura e ser finito, pecador e indivíduo. Na nossa última aula, a quarta aula, vamos estar continuando sobre o homem segundo as Escrituras. Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar esta aula, deixe o seu comentário, ative aí o sininho da notificação, amém? E convido você mais uma vez a participar das aulas bíblicas que nós estamos lançando, que você venha se tornar um acadêmico, um aluno assíduo nas Escrituras Sagradas. Fique na bênção e na paz do Senhor Jesus. Amém.